Fala aí pessoal, olá a todos. Então vamos lá, vamos ver aqui a leitura na área de geografia, né? Aqui está falando sobre a Nova Guiné, tá aqui, ó. E a Nova Guiné é uma ilha, né? É uma ilha e que fica, né, localizado aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Olha esse mapa bem simples aqui. Esse mapa aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, bem simples, ó, o mapa aqui. Então, o que acontece? Ó, tá vendo o mapa aqui? Aí tá mostrando aqui a Ásia, né? Aqui é o Oceano Índico, aqui é a África. Aqui, ó, tá aqui mostrando, ó, Sri Lanka, Sumatra. Então, ó, tá aqui as Filipinas, Formosa. Aqui tá o Japão, bem aqui, ó. Aqui é o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico aqui, ele fica entre, né, ó, tem esses continentes aqui, Austrália, né, porque muita gente tem aquela dificuldade quando são feitas perguntas em programas de TV, algumas atrações, alguns programas de perguntas e respostas. Então, os apresentadores, eles abordam esse tipo de pergunta aqui, falam onde é que fica o Oceano Pacífico, onde é que fica o Oceano Atlântico. E aqui você tem o Oceano Índico, que fica nessa região aqui, ó. Tem a África, a Ásia e a Austrália. Vamos ver, aqui está o Oceano Índico. O Oceano Pacífico, ele fica aqui, ó. Aí você tem essa parte aqui, ó, da Ásia, Japão, Austrália. Olha a Nova Zelândia bem aqui. E aqui é a Nova Guiné, ó. Essa ilha bem assim, ó, bem, né? Geograficamente bem menor do que, ó, a Austrália. Aqui, ó, porque está relacionado ao assunto aqui da leitura. Ó, o Oceano Pacífico, ó, fica em, ó, América do Norte, América do Sul. Aqui, ó, aqui tá a América Central, né? Ó, tá bem aqui, pronto. Então, voltando a focar na Nova Guiné, o que acontece? Na Nova Guiné, foi feita toda a leitura aqui, a respeito da Nova Guiné. E aqui mostra o mapa aqui, ó, bem aqui grande, ó, da Nova Guiné, ó, e as suas divisões. Tá aqui, tá mostrando aqui, ó, tudo, né? Que mais? Tá mostrando toda a parte histórica. Ele faz uma introdução motivacional da parte histórica da Nova Guiné, mostrando que o primeiro que avistou essa ilha, a Nova Guiné aqui, ó, foi em 1511. E teve outros que aportaram na ilha em 1526, está mostrando aqui, ó. Aí em 1546, outros que vieram tomaram posse da ilha, né? Aí batizou de Nova Guiné. Aí tá lá, ó. Tá aqui, tudo falando aqui, né? Foi toda a leitura que foi feita aqui. Aí, aqui nessa parte aqui, né? Mas vamos dizer assim, dependendo de quem vai ler, dependendo do profissional de ensino, né, em qual área atua, o que acontece? Vamos dizer assim que quando dependendo assim de que essa leitura aqui, ela pode servir para algum propósito, para ir para uma outra área. No caso, vamos dizer que foi geografia indo para a área de biologia. Por quê? O que chamou a atenção? Tá certo que você tem aqui a ilustração que mostra aqui a fauna da Nova Guiné. Tá mostrando aqui, né, o pitão indiano dos rochedos. Tá aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó, nessa ilustração, ó, muito boa de ver aqui. E aqui tá mostrando o pombo, né, coroado. Ó, tá mostrando o pombo aqui. Tá lá. Exemplos aqui de fauna. Existem crocodilos também. E aí tá lá, tá mostrando as riquezas. Mas o que chamou a atenção, dependendo como você pode aproveitar a leitura, é em relação a um assunto que é muito dado na sociologia e na filosofia, que é ética. Então, quando você aprende ética, aí tem ética e tem moral. E quando você vai levar isso para... Então, vamos dizer assim, aí estão os assuntos aqui, ó, sociologia, tá lá. Sociologia, né, e filosofia. Essas duas disciplinas, elas abordam um assunto que é sobre ética. Aí tem a ética e tem a moral.
Tá aqui, ó, pronto. Tá lá. Aí quando você leva isso para a área de biologia, porque, vamos lá, através dessa leitura que foi feita aqui sobre a Nova Guiné, na área de geografia, o que vai ser intitulado aqui nessa apresentação é sobre interdisciplinaridade de geografia com biologia. Por quê? Vamos lá, quando você vai levar aqui para biologia, tá lá, a partir daqui que foi falado sobre ética, mencionado, né, sobre ética, na biologia você estuda a bioética. Então tá lá, na bioética aqui, tá? O que significa? Vamos ver. O que chamou a atenção? Que quando foi feita a leitura aqui, vamos dizer aqui, deixa eu ver onde é que foi. Foi nessa parte aqui, ó, da leitura aqui. Aliás, minto, né? Foi aqui, tá? Foi feito aqui, ó, pronto. O que acontece? Aí eu fiz, durante a leitura, eu transcrevi para cá um trecho que é relacionado à bioética. Porque o que é, na verdade, quando a gente estuda bioética, tanto a bioética, na bioética que você estuda a ética, aliás, a bioética você estuda a ética, né, em relação a tradições, costumes, como a gente vê também quando a gente estuda a ética. Quer dizer, ética e bioética aqui, né? A bio porque está relacionada à vida, tá lá. Você na parte de estudos, né, em laboratórios, a postura ética do cientista, tudo é bem, né? O que se estuda na bioética é relacionado a, vamos dizer assim, a costumes, tradições que acontecem, por exemplo, nas tribos indígenas, nos nativos. É o que foi falado aqui na Nova Guiné, que a Nova Guiné, né, é uma ilha que existem ainda muitas tribos indígenas e que conseguem manter a área, né, grande parte da área, né, nas florestas intactas, né, não permitindo a invasão de estrangeiros, né, de outros países, e mantém intacta. E o que acontece? O que chamou a atenção aqui? Aí eu copiei aqui, coloquei para cá. Isso aqui é uma sugestão que pode ser usada para quem quiser, por exemplo, falar de bioética. Por quê? Olha só um exemplo aqui. Então, como eu falei que ética está relacionada a costumes e tradições, quer dizer, cada tribo indígena ela tem as suas tradições. Um dos impactantes que a gente vê muito em algumas tribos indígenas é em relação ao canibalismo. Tá? Olha só o que acontece. Olha só o exemplo aqui que eu coloquei aqui, ó, que pode ser usado para ser abordado em sala de aula quando quiser falar sobre bioética. Tá? Vamos lá. Ele fala assim: existem os pigmeus telefome, ó, eu peguei daqui, ó, tá aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, os pigmeus telefome, aí pronto, aí passei para cá, escrevi aqui na folha, né, para servir para, por exemplo, quem quiser levar para a sala de aula, para abordar sobre esse exemplo aqui, para fazer uma introdução de bioética. Então ele fala: existem os pigmeus telefome que praticam o canibalismo. Ponto. Raras vezes o canibalismo se deve à fome e à falta de carne. Aí vem a pergunta: por que acontece em algumas tribos praticarem o canibalismo, né? Canibalismo é uma atividade, é um predatismo, né? Em que você tem um predador, a espécie humana, vamos dizer assim. Na verdade não é nem predador, né? Porque o termo predador é apenas para animais. Para o ser humano, o termo adequado é caçador, porque o ser humano ele usa armas para poder abater um animal, entendeu? Ele não tem potência biológica, ele não tem força física para abater um animal de forma física, né? Ele usa armas, quando a gente trata de animais de grande porte, para fins alimentícios. Então a gente tem que entender assim que a prática do canibalismo, né, é uma espécie matando outra espécie. Claro, isso acontece também entre os animais, tá? Por exemplo, uma serpente engole uma outra serpente da mesma espécie. Então, o que acontece? Então, existem os pigmeus telefome que praticam o canibalismo. E por que isso acontece? O canibalismo, será que tem a ver com predisposição genética? Aquela determinada tribo, ele já nasce com aquele indício de ser canibal,
né? E que isso leva a como se fosse um instinto do ser humano, isso atribuído peculiarmente a algumas tribos indígenas, né? Exclusivamente aqui no Brasil. Existem tribos que praticam o canibalismo, tá? Então ele fala, raras vezes o canibalismo se deve à fome e à falta de carne, tá lá. Então, agora existe o que chamou a atenção aqui é que existe por que uma outra explicação, uma outra justificativa, por que as tribos praticam o canibalismo. Olha só o que me chamou a atenção, justamente essa parte de bioética e que está relacionada à tradição e costume e crenças, né? Então ele fala assim, sua explicação parece estar sobretudo na crença de que, comendo a carne de um morto, cujas qualidades admiram, passarão a tê-las também. Então vamos dizer que um canibal, ele captura um estrangeiro que foi querer se aventurar na mata e aí foi preso pelo canibal. Isso aconteceu muito na época até do descobrimento do Brasil, né? Aconteceram muitos casos de canibalismo em que, né, os europeus, né, vieram aqui para o Brasil explorando toda a extensão do Brasil, né, e houve muitos casos, né, documentados sobre canibalismo. Então o que acontece, né? Eles acham, as tribos indígenas, eles acham que praticando o canibalismo, comendo a carne de um ser humano, vai adquirir a qualidade daquele ser humano que foi abatido. Aí ele fala assim, ó, que uma das qualidades mais apreciadas é a força física. E vamos dizer, o canibal capturou o estrangeiro, e viu que o estrangeiro ele goza de uma boa saúde, tem uma força física, então comendo a carne desse estrangeiro vai adquirir força física. Comendo a carne do estrangeiro vai adquirir mais inteligência, né? Então vai observar aquela habilidade daquele estrangeiro ou de quem vai invadir ali a região deles, o território deles. Aí observa, ele tem qualidade tal, a qualidade é boa, abate ele, come a carne. Então os indígenas, eles acham, existe a crença que vão adquirir essas qualidades. Então, o que acontece? Isso é uma crença, tá? Então tá ali, por isso que os indígenas se banqueteiam com os músculos do sacrificado, né? Vamos dizer assim, é um texto aqui chocante, né? Então, e ao mesmo tempo interessante, porque você pode levar isso e para entender por que cada país, cada região pratica uma atividade que é estranha aos nossos olhos e que com o tempo a gente vê que isso aí se trata de tradição. A mesma coisa que acontece quando existem tribos que mutilam, né, praticam mutilações achando que vai tirar o espírito ruim que se aposta do corpo da pessoa. Então, praticando a mutilação, acho que os maus espíritos vão sair, né? Enfim, é a crença deles, né? Então, é isso. Então, tá lá. Então, nessa parte aqui, se trata da bioética, tá? Ó, aqui tá a bioética, pronto. Aí falei daqui da bioética. E o que chamou outra atenção aqui é dentro da área de biologia, que é a biodiversidade. É quando você estuda variedade de espécies numa determinada região, ou em todo o planeta, numa região, num continente, num país. O que acontece? A biodiversidade, você estuda variadas espécies e que algumas espécies elas podem ser vistas do ponto de vista comercial, que acontece de abater um animal. Então o animal ele pode servir, como por exemplo, de ele ter no corpo dele, no sangue dele, alguma substância que vai servir como medicamento e que vai resolver problemas de cura de algumas doenças, né? Então, vamos lá, é igual que acontece na Ilha da Queimada Grande, lá em São Paulo, que o cientista, ele captura algumas cobras, né? Não vai abater a cobra, né? Não vai matar a cobra, só vai tirar da cobra o veneno da cobra. Na Ilha da Queimada Grande, em São Paulo, o veneno da cobra, que é usado, sabe para quê? Para fabricar medicamentos contra pressão alta, né? Por exemplo, o captopril. Então, ele é fabricado a partir do veneno da cobra. Então, isso aí se chama biodiversidade. É quando você... Então, uma das características da biodiversidade é você estudar
seres vivos e que seres vivos eles vão servir para com alguma finalidade comercial, como tem plantas que são extraídas algumas plantas para a fabricação de perfume, de medicamentos, né? Então eu vou botar um exemplo aqui, ó. Ele fala assim: existiu uma espécie de ave, a ave do paraíso, e foi um dos mais importantes produtos de exportação. Então isso aqui também foi tirado daqui da enciclopédia, que mostra que, aí depois falou aqui o ano que foi 1522, lá em 1522, eu não sei se essa ave ainda existe, que é a ave do paraíso. Em 1522, foram capturados alguns exemplares da ave do paraíso, foram empalhados e levados para a Europa, né? Então o que acontece? Então essa ave, ela serviu do paraíso lá em 1522, ela foi muito alvo de produtos de exportação. Aí em 1929 o governo proibiu essa exportação. Por quê? Para garantir a sobrevivência da espécie. Às vezes acontece que lá no período das descobertas dos continentes, aconteceram muito abate de animais a ponto do animal ser extinto, ter entrado em extinção. Então, abateram tanto o animal para ser levado para outros países, para aproveitar ossos de animais para efeito decorativo de cabanas. Você vê que às vezes matam o animal, como aconteceu com o rinoceronte branco, que é a segunda espécie quer dizer, a segunda maior espécie terrestre, depois do elefante africano. O que acontece? Abateu o rinoceronte branco para tirar a sua pele para fazer ornamentação de escudo para museu. Olha só. Enfim, então nos últimos anos os zoológicos conseguiram uma licença especial para adquirir aves do paraíso. Aves do paraíso para ser levado para ser visto em zoológicos em alguns países, né, da Europa. Pronto, então tá aí. Então isso aqui para mostrar que foi um exemplo de fazer uma interdisciplinaridade. Quer dizer, é uma leitura de geografia e que em alguns trechos chamaram a atenção e que pode ser levado para outra área, que é de biologia, porque na biologia você estuda a bioética e você estuda a biodiversidade, ok? Então tá aí, ó. Mais uma dica aí, uma sugestão que pode ser usada. O profissional de ensino que quiser levar isso para a sala de aula para falar sobre bioética e biodiversidade, pode usar esses exemplos, ok? Pronto. Então tá aí, pessoal. Então foi falado assim mais, né, a respeito aí, né, mais uma dica que foi dada aí, e que para que sua aula seja de qualidade, ok? Então, valeu.